Vamos ao nosso tema de estudo de hoje. Jurisprudência número 40. Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação na qual entidade sindical discute recolhimento de contribuição sindical envolvendo servidores públicos estatutários. Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Jurisprudência número 41. A Lei nº 13.467, de 2017, Reforma Trabalhista, alterou o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT e vedou expressamente a ultratividade das normas coletivas no ordenamento jurídico brasileiro. Jurisprudência número 42. Trabalhadores portuários avulsos também têm direito adicional de risco. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhes são notoriamente peculiares. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois a norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no artigo 14 da Lei 4.860, de 1965, por imposição constitucional expressa. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7 graus, inciso 34, da Constituição da República. Jurisprudência número 43. O artigo 522 da CLT, que prevê um número máximo de empregados que podem ser dirigentes sindicais, é compatível com a Constituição da República e não viola a garantia da liberdade sindical. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. Jurisprudência número 44. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ações penais. Jurisprudência número 45. Justiça Comum deve julgar ação de servidor contratado depois da Constituição da República, sem concurso público, contra município, no qual ele cobra verbas trabalhistas decorrentes desta contratação. STF entende que a competência para julgar causas instauradas entre o poder público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. A existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum. Jurisprudência número 46. É inconstitucional o dispositivo que afirma que os casos de contaminação por coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais. A medida provisória 927, de 2020, foi editada para tentar atenuar os trágicos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, de modo a permitir a conciliação do binômio manutenção de empregos e atividade empresarial durante o período de pandemia. O artigo 29 da referida medida provisória, ao excluir, como regra, a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê hipótese que vai de encontro ao entendimento do STF em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Não se mostra razoável a diminuição da atividade fiscalizatória exercida pelos auditores fiscais do trabalho,
na forma prevista pelo artigo 31 da Medida Provisória 927, de 2020, em razão da necessidade de manutenção da função exercida no contexto de pandemia, em que direitos trabalhistas estão sendo relativizados. Sendo assim, é inconstitucional dispositivo que suspenda a atuação repressiva dos fiscais do trabalho. Jurisprudência número 47. É constitucional a medida provisória número 936, de 2020, que autoriza a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos individuais em razão da pandemia do Covid-19, independentemente de anuência sindical. Jurisprudência número 48. Justiça do Trabalho não tem competência para julgar as causas instauradas entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão de que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o poder público e seus servidores. Gratidão a todos. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!